Então a equação do campo de Maxwell, ela tem exatamente o operador de projeção, né? O θ. Então, na verdade, esse O, no caso do campo de Maxwell, o O mini é, na verdade, o θ mini. Então, é essa equação que eu tenho. Então, o nosso operador é O. Aí a pergunta é, qual é o operador, né, que eu posso multiplicar, né, quer dizer, vou pegar esse operador aqui, né, D'Alembertiano, vou botar esse, então, quer dizer, na verdade, essa operação aqui, desculpa, tem um D'Alembertiano a mais, deixa eu só colocar isso aqui. Então, essa equação aqui é isso aqui, então. D'Alembertiano, θ mini, aí, igual a zero. Isso aqui é o meu O, né? O que eu fiz aqui? A gente fatora esse D'Alembertiano, bota o D'Alembertiano aqui, aí fica D alfa mini, menos Dmi sobre D'Alembertiano. Então, isso aqui é o meu O mini. Então, o meu O mini é o D'Alembertiano vezes o θ mini. Tá? Não confundir. Isso aqui é o O, esse aqui é o O, assim, e o outro é o θ. Certo? Então, essa é a minha equação. Então, eu tenho que buscar agora um operador P que, multiplicado pelo O, nesse caso, eu estou descrevendo uma partícula de massa nula. Estou escrevendo fora. Então, eu não tenho que ter D'Alembertiano mais L2. Tem que ter só D'Alembertiano. Minha relação de dispersão, ela tem que dar só K2 igual a zero. Então, eu não posso produzir D'Alembertiano mais L2. Então, eu tenho, quem é meu O? É o meu P, meu O é D'Alembertiano vezes θ, isso é igual a D'Alembertiano. Então, o meu operador P vezes o meu operador θ tem que dar 1. É isso? Comuta numa boa? Sempre vai para os momentos aí. Vai para os espaços de momentos. Então, o meu operador P vezes o meu operador θ tem que dar identidade. E aí eu tenho um problema. Por quê? Porque o nosso operador θ, se o operador θ satisfaz uma relação de quadrado, seria idempotente, todo operador que satisfaz a essa relação, P2 igual a P, todo operador que é idempotente, ou seja, todo operador de projeção, se eu olhar os autovalores dele, se eu pegar a equação de autovalores dele, né, vai dar lambda 2 igual a lambda. Então, todo operador de projeção, os autovalores dele são 0 e 1. Portanto, ele tem autovalor 0. Se ele tem autovalor 0, ele é degenerado. Ele tem determinante 0. Portanto, não é inversível. Então, esse operador θ não é inversível. Então, que essa relação está me dizendo que, nesse caso, que P vezes θ tem que dar 1. Se P vezes θ dá 1, P tem que ser o inverso de θ. Ele é não degenerado, né? Ele é degenerado, ele tem alto valor nulo. Ah, é verdade. Todo operador de projeção, né, tem que ter alto valor nulo. Pelo menos um alto valor tem que ser zero. Por causa dessa relação aqui, né? Quer dizer, se P, suponha que eu tenha essa equação de alto valores. P lambda ele vai igual a lambda V. Suponha que eu tenho um operador, então, tem uma equação de alto valores qualquer. Se esse operador satisfaz um operador de projeção, eu posso aplicar P de ambos os lados. Então fica PPV igual a lambda PV. PP, então isso aqui é PV, é lambda V, né? Então isso aqui PV é lambda V. Então isso aqui está dando lambda 2 vezes V. Mas se ele é um operador de projeção, P2 é identidade. P2 é P, perdão. Se ele é um operador de projeção. Então PV é igual a lambda 2V, mas PV é lambda V. P é um autovetor. Então, a equação de autovalores para um operador de projeção é assim, afinal de contas, para virar do lado, não sei. É igual a zero. Então, isso aqui vai ser sempre verdade para o autovetor de um operador de projeção. Portanto, o autovalor lambda é sempre raiz. Então, todo operador de projeção tem que ter autovalor nulo também. Então, se ele tem autovalor nulo, ele tem determinante nulo.
Se ele tem determinante nulo, ele não pode ser invertido. Então, no campo de Maxwell, nós estamos com um problema. Será que eu posso, então, tirar a função de Green dele? Se eu não consigo inverter, eu precisaria tirar o P. P, eu preciso do P para compor a função de Green, mas sabendo que a função de Green, quer dizer, nesse caso aqui, se eu pensar que eu posso inverter, eu teria P igual a menos 1, dessa relação aqui, eu teria a função de Green do campo de Maxwell. Seria O menos 1 igual a 1 sobre D'Alembertiano, P. E se essa equação só valer para um momento? Como? Para um único momento. Então, para um único momento de valer, você pode fazer. Mas essa se você pensar que isso aí é válido para transformar. Quando você tem aquela equação, ela vale para todo espaço de configuração. Então, se você faz a transformada de Fourier, isso aí é válido para qualquer coisa. Então, essa operação aqui, quer dizer, está me dizendo o seguinte: em princípio, eu tenho o propagador do fóton. A função de Green do fóton é P menos 1. É P vezes. Ele é só multiplicar por O menos 1. Então fica O menos 1. O menos 1 é 1 sobre D'Alembertiano P. Beleza. A estrutura é polo de massa nula, beleza, corresponde ao fóton, e o operador P. Mas o problema, a minha crise agora, é que esse P, quem é P? Vamos ver quem é P. Aí eu botei aqui, P vezes O tem que ser D'Alembertiano, mas o O é θ tal, D'Alembertiano tal, θ. Então, D'Alembertiano cancela, fica, o P tem que ser o inverso de θ. Mas, esse cara não pode ser invertido, então P não existe. Então, a minha crise é que no campo de Maxwell, eu tenho uma crise de propagador, a crise da função de Green vem, por quê? Porque esse operador não existe. Isso é por causa da massa nula? Por causa da massa nula. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho, isso é por causa do princípio de Gauge. Então, vamos ver daqui a pouco. Então, eu vou deixar o problema, vou dar um intervalo agora, e vou passar para o campo de Proctor. Então, é justamente o que o Saulo falou, vamos ver que se o campo tem massa, esse problema não aparece. Se o campo é de Maxwell, o problema aparece. Nós vamos tentar relacionar esse problema com a simetria de Gauge. E aí nós vamos ser obrigados a introduzir a noção da fixação de Gauge, a fixação de calibre, para poder tirar o propagador do fóton. Então, vamos colocar a questão que nós colocamos agora, né? É que, vamos dizer assim, eu vou dar um intervalo, são 5h35, né? Então, a crise, né, da função de Green. Porque vocês observam o seguinte, quando é que o operador de projeção é inversível, né? Se eu tiver essa relação P2 igual a P, se esse operador for inversível, eu multiplico por que eu tenho. PP é igual a P. Então eu multiplico por P menos 1 aqui e multiplico por P menos 1 aqui. Então, P menos 1 multiplica o que dá 1, P menos 1 multiplica o que dá 1, então no final do dia eu ganho que P é igual a 1. Então, por exemplo, o operador inversível, o único operador de projeção inversível é a identidade. Se o operador de projeção não é a identidade, ele nunca pode ser inversível. Por quê? Porque ele certamente tem alto valor nulo. O único operador de projeção que não tem alto valor nulo é a identidade. Então, essa que é a crise. Θ não é a identidade, né? Porque θ mais ômega é que dá a identidade. Então, θ é apenas o setor de projeção no setor de spin 1, a parte transversa. Então, esse θ não é a identidade. Então, ele realmente não é inversível. Então, P, nesse caso, não existe. Então, esse é o problema do campo de Maxwell. Então, e aí, o Saulo já, né, viu que está quente a questão. É por causa de quê? Você falou que é porque na falta de massa. Isso. A falta de massa é o que responde pela simetria de Gauge, da teoria de Maxwell. E aí, essas duas coisas estão relacionadas. Então, na verdade, é a simetria de calibre que está me proibindo,
né, isso aconteceu. Nós vamos ver que, por exemplo, em 3 dimensões, no exemplo que eu dei hoje de Einstein, apesar de ter massa, a crise vai persistir. Porque o que é mais fundamental do que ter ou não ter massa é ter simetria de gauge. Então você pode ter simetria de gauge e ao mesmo tempo ter massa. O problema persiste. Então o problema está mais ligado à existência de uma simetria de calibre. Em 4 dimensões as duas coisas se confundem. Né? 4 dimensões é um pouco enganadora, são dimensões um pouco enganosas por isso, porque o fato de não ter massa significa ter simetria de gauge. Mas se eu vou para 3 dimensões, o fato de não ter massa não significa que eu tenha simetria. O fato de ter massa não significa que eu não tenha simetria de gauge. Eu tenho massa e tenho simetria de gauge. E o problema persiste. Então o problema não é a massa, o problema é a simetria de gauge. Tá? Então vamos querer atribuir o problema da crise da função de Green do campo de Massa ou de qualquer campo que tenha simetria de calibre. Qualquer campo sujeito a uma simetria de calibre, ele vai ter esse problema. Então, nós vamos discutir isso um pouquinho melhor hoje, que é um problema central no QCD, na QED, né, a simetria de calibre. Então, a nossa questão é essa, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos deixar então, só para a gente montar a nossa estratégia para ilustrar o problema. Então, esse problema está acontecendo no caso de Marx. Então, vamos fazer o seguinte, vamos supor agora que eu tenho um fóton massivo, que eu não esteja descrevendo o fóton de Marx, que eu possa introduzir spin 1 e massa. Porque a teoria de Marx, ela é uma teoria para spin 1 e massa nula. Então vamos perguntar, mas eu também, será que todo spin 1 tem massa nula? Nós sabemos que não. O C0 é spin 1 e não tem massa nula. O W mais e o W menos são spin 1 e não são massas nulas. Então nós sabemos que a gente pode ter campo com spin 1, né, e massa nula, né? Não nula. Então, quer dizer, o campo de Maxwell, as duas características essenciais dele são que ele tem massa nula e spin 1. E o problema está aparecendo aqui. Então nós vamos colocar agora, vamos pegar agora o chamado campo de Proca, vou botar o intervalo agora. Então, depois do intervalo, nós vamos trabalhar o campo de Proca, que tem massa não nula e spin 1. Então vamos trabalhar esse caso aqui. E aí a gente vai ver que a crise desaparece. Aí a gente vai ver, beleza, então foi a massa. Beleza, a massa. Mas aí a gente vai ver que a massa também quebrou a simetria de calibre. Então, em 4 dimensões, a gente fica meio assim, enganado pela simetria de calibre está associada à massa nula. Mas depois a gente vai desvincular essa questão, vamos quebrar esse paradigma indo para 3 dimensões, por exemplo. A gente vai para 3 dimensões e aí eu consigo ter massa não nula e ter simetria de calibre perfeita. Aí eu vejo, então o problema não é a massa, é a simetria de calibre. Então vamos entender que o problema... A gente volta para 4D. Aí volta para isso aqui para resolver. Não vai fazer Proca, resolvendo Proca a gente já resolve mais. Aí a gente vai para 3D. Bom, então vou dar um intervalinho de 15 minutos. São 20 para as 6, 5 para as 6 a gente se deixa. Tá bom?